nós para dar início hoje a mais uma conversa em volta da retoma da atividade desportiva. O desporto está de volta às ruas, aos equipamentos desportivos, depois deste confinamento a que fomos obrigados. Aos poucos podemos voltar então a praticar a modalidade, o desporto de que mais gostamos. Hoje vamos estar à conversa com o professor Luís Paulo, professor universitário, ele que faz parte dos quadros do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e que nos vai obviamente elucidar em relação a esta retoma. Professor, obrigado pela disponibilidade em estar connosco aqui neste ciclo de programas que fazem parte também da candidatura de Viana do Castelo como Cidade Europeia do Desporto em 2023 e começo mesmo por lhe perguntar, esta retoma é importante de facto para que a vida dos desportistas, digamos, mas da população de uma forma em geral, volte à sua normalidade, não é? Sim, muito obrigado antes de mais por esta oportunidade. Sim, é muitíssimo importante. Durante um ano, durante mais de um ano, houve uma vasta maioria da nossa população que esteve confinada e neste confinamento significa, entre outras coisas, principalmente para aquilo que é a população jovem, as crianças, os jovens, os adultos jovens, a impossibilidade de praticar qualquer prática de atividade física. É com muita esperança que vemos agora esta retoma, mas também temos que refletir e temos que analisar, e já estamos a fazer isso, o que é que originou o que é que perdemos, o que é que cada uma das crianças, dos jovens, dos adultos, perderam com este tempo. Porque, de facto, há populações e há camadas desta população que eu penso que foram especialmente prejudicadas. Porque se pensarmos que na infância, não é? E na juventude nós temos períodos de desenvolvimento que aparecem durante o nosso crescimento e que são especialmente sensíveis às mudanças e às características da nossa vida, da nossa atividade, percebemos que durante um ano as crianças ficaram sem poderem usufruir dessa atividade. Eu posso dizer só de forma não simplista, mas de forma real, de forma factual, que nós tínhamos, num estudo que estávamos a fazer com os colegas em Lisboa, tínhamos feito a avaliação de um conjunto de escolas antes do primeiro confinamento e depois, claro, iria haver um programa de atividade física que não pôde haver por causa do confinamento. Mas o que aconteceu foi que nós conseguimos avaliar pelo menos as crianças após o confinamento. E quer dizer que de março a setembro, eu posso-vos dizer que os resultados mostraram que as crianças perderam, estamos a falar de crianças entre os 6 aos 10 anos, perderam cerca de 20% daquilo que era o seu potencial de melhoria na sua competência motora. Porquê? Porque elas simplesmente não tiveram essa possibilidade de desenvolvimento, que é uma possibilidade que lhes é dada até em termos biológicos, pelo seu crescimento, não é? pelo seu potencial biológico, mas que precisa de ser desenvolvida realmente em prática, em colaboração com outros. E, portanto, eu acho que isto foi dramático, devo dizer. Outra questão que aparece com muita frequência, se cada um de nós pensar, principalmente para aqueles que foram desportistas e que tiveram uma atividade desportiva, se nós lhes perguntarmos, olha, vocês dos vossos anos de atividade desportiva, escolham um para tirar. Retrospectivamente, qual seria o ano da vossa atividade desportiva que diriam, olha, pronto, eu neste ano não fazia nada. E é impensável, porque todos os anos são extraordinariamente importantes. De todos os anos da atividade desportiva, as pessoas têm boas recordações dos amigos, dos colegas, das atividades que fizeram, dos êxitos que tiveram, da forma como cresceram, dos insucessos. E de repente temos um ano que é uma negação completa disso tudo. Não é? Portanto, a retoma, felizmente, vai ser feita, mas vai ter que ser mais do que uma retoma, vai ter que ser uma retoma que possa permitir que a capacidade de resiliência, sobretudo das crianças e dos jovens, que é muito grande, possa realmente responder para tentarmos voltar àquilo que seria o seu percurso normal, porque as crianças saíram e os jovens saíram realmente desse percurso normal. Houve aqui uma retoma de uma forma gradual, onde apenas só alguns desportos tiveram direito
a retomar primeiro, digamos, muitos deles sentiram-se discriminados, mas isso era uma coisa que tinha que ser feita, não podia ser tudo de uma só vez, não é? Claro. Sim, houve uma avaliação do risco que foi feita essencialmente pela Direção-Geral de Saúde, não é? E o Governo depois, no fundo, agiu de acordo com isso. Podemos discordar ou podemos concordar com alguns desses fatores de avaliação, mas de facto foi esse o caminho seguido e não penso que tenha sido por isso não penso que isso seja criticável do ponto de vista da decisão. Foi uma decisão, como houve muitas outras, que teve que ser feita naquele momento de acordo com os dados que havia. Apesar disso, há uma questão que pode ser do meu ponto de vista, mais discutível, e aliás foi discutida no Conselho Nacional de Desporto, do qual eu também faço parte como representante dos politécnicos, que teve a ver com a necessidade exatamente da reintrodução da formação. Houve de facto uma grande vaga, digamos assim, de insatisfação por parte dos clubes, das federações, das associações, porque sentiam que isto era mais do que um ano perdido em termos da formação. E a dúvida aqui era sempre, será que se as crianças estão na escola, na educação física, não podem estar no clube, no treino? Pronto, foram tomadas decisões que foram decisões do ponto de vista das cautelas epidemiológicas, poderiam eventualmente ter sido outras, mas também não sabemos o que é que poderia ter acontecido. Portanto, eu diria que o que não tem remédio, remediado está, não é? Portanto, vamos agora avançar para o futuro, que é este desconfinamento total que estamos à espera. Exato. Essa situação também poder-se-á de ver mais, se calhar, ao facto de ser encarado como uma desilusão por parte daqueles atletas que rapidamente queriam vir e que não podiam, e isso tornou-se mais uma desilusão. Se sentiram um bocado até injustiçados, não é? Porque é que umas modalidades começaram mais cedo, as outras começaram mais tarde, qual era realmente a diferença? Depois aqui pode haver às vezes até falta de sensibilidade do legislador, do governante, digamos assim, em não perceber que, por exemplo, se podemos começar com atividades individuais ou com atividades de 2 a 2, eu também, como treinador, posso organizar a atividade da minha equipa desse ponto de vista. Ou seja, não deixar de treinar, não deixar de ter atividade, mas condicionar a atividade a características que são maiores cuidados, não é? Agora, e a verdade é que não há grandes notícias em termos nacionais, e penso que também não em termos internacionais, de haver grandes surtos derivados ou da atividade física controlada, sistemática, treino, ou mesmo de escolas, não é? Mesmo agora neste último desconfinamento, há um surto aqui, um surto ali das escolas, mas não vemos que seja assim, de facto, uma preocupação muito grande. Como digo, passado tudo isto, nós devemos fazer as reflexões sobre estas matérias e para a próxima vez estaremos com certeza mais bem preparados. Exato. Professor, no caso concreto da Escola Desportiva Lazer de Melgaço, Viana do Castelo, como é que tudo isto foi vivido? Essa é uma boa pergunta, aliás é uma excelente pergunta, porque até aí nós temos muitas diferenças a nível nacional. Porque nós estamos numa rede também com todas as escolas de desporto a nível nacional, dos politécnicos, e fizemos logo, no princípio deste ano letivo, portanto após o primeiro confinamento, tivemos todos reunidos para perceber quais tinham sido as medidas de contingência que tinham sido tratadas. E de facto foram tomadas medidas diferentes em escolas diferentes. Muitas condicionadas também naturalmente pelos espaços, pelos materiais, etc. E eu posso dizer que nós temos a felicidade na nossa escola, basicamente não temos parado. Quer dizer, parámos no primeiro confinamento, sem dúvida, mas conseguimos retomar a atividade em junho e julho com todas as atividades práticas e, portanto, nós conseguimos que as atividades mais teóricas tivessem sido cumpridas não presencialmente, mas as atividades práticas foram todas cumpridas integralmente. Este ano, a mesma coisa. Porque começámos com o primeiro semestre, depois tivemos o segundo confinamento, mas agora vamos ter a parte, eu hoje venho exatamente lá, a escola está preenchida e está a funcionar completamente em termos presenciais. Há uma aula ou outra em que o professor, por o professor se pertencer a um grupo de risco e ser uma aula teórica, dá as aulas online, mas estamos a conseguir cumprir essencialmente de forma presencial. E o que é curioso é que apesar de termos esta forma presencial,
temos todos os cuidados que devemos ter naturalmente, mas não tivemos surtos. Ou seja, houve um dia em que tivemos 7 casos, salvo erro, Covid. Normalmente não tivemos, e portanto nós tínhamos 500 pessoas mais ou menos, a conviver ali todos os dias, em situação onde eles até, os alunos até iam para casa ao fim de semana e portanto não ficavam todos lá sequer. E de facto nós não tivemos notícias, felizmente, não tivemos notícias de surto, digamos assim, de grandes atividades. No entanto, outras escolas de desporto e outras faculdades de desporto adotaram outras estratégias e estão, ainda agora, algumas delas, a fazer quase que exclusivamente online as suas aulas. Nós achamos que uma escola de desporto tem que ter presença física, tem que ter o corpo em movimento e é isso que temos feito. Essa presença física vai agora, daqui para a frente, pensamos nós, entrar outra vez na sua normalidade, pelo menos numa normalidade contida, é verdade, mas tem que se salvaguardar sempre as questões de segurança que são importantes. Sim, e agora esta vai ser, digamos, a nova realidade, não é? Como é que nós vamos desconfinar, mas mantendo todas estas situações de segurança? Quando é que nós vamos começar a poder ter maior proximidade? Quando é que nós vamos começar a poder tirar as máscaras? Quando é que nós vamos começar a poder ter a utilização dos balneários como tínhamos anteriormente? E eu penso que isso tem que ser feito de facto de uma forma cautelosa. É preferível não termos retrocessos, não é? Já que estamos aqui, os especialistas parecem indicar, segundo o que eu vi ontem na reunião dos especialistas, que as coisas estão a correr bem, a vacinação está a correr bem, e que é possível que no final deste verão nós estejamos com a questão relativamente bem tratada. Portanto, eu penso que mesmo neste retomar, de todas as modalidades que vão retomar agora, vai ter que haver sempre ainda algumas destas precauções, que passam pela higienização, pela menor partilha de materiais, pela higienização antes e depois, pelas presenças nos balneários de menos pessoas ou de continuar a estar com os balneários fechados, como realmente tem acontecido. Pronto, o importante, eu diria que vai ser podermos voltar ao convívio desportivo, podemos voltar aos treinos, podemos voltar a ter as crianças e os jovens e os atletas no treino diário, no treino semanal. E isso é muito importante, porque perdemos muito tempo realmente. Muito bem. E, professor, só para concluir, Viana do Castelo é uma cidade que se vai candidatar à Cidade Europeia do Desporto em 2023. Reúne a capital do Alto Minho os requisitos para que lhe possa ser atribuída essa designação? Eu espero que sim. Eu estou confiante que sim e espero que sim. Acho que é um objetivo extraordinário. Acho que é, para alguém que vive nesta cidade, ou perto desta cidade desde os 6 anos de idade, eu não nasci em Viana, mas sinto-me vianense, e que praticou desporto nesta cidade e que voltou para esta cidade também para continuar a praticar, para treinar e para ensinar desporto. Eu sinto-me muito orgulhoso por a cidade de Viana ter esta ambição. Porque, de facto, Viana tem todas as condições, tem condições extraordinárias para a prática desportiva multilateral, ou seja, nós temos os pavilhões, nós temos os espaços de montanha, nós temos os espaços de rio, nós temos espaços naturais, temos o Cabedelo, temos toda a costa extraordinária. Portanto, eu diria que quase que não há nada que nós em Viana não possamos praticar. E, de facto, tem havido uma aposta grande, é verdade, nas instalações, na melhoria das condições, que tem acompanhado e que tem sido acompanhada também pela melhoria daquilo que são a qualidade da formação, a qualidade dos treinadores e a qualidade das atividades que nós temos. E eu acho que Viana pode se orgulhar disto. E, portanto, nada melhor do que mostrar isto ao mundo e tentar esta distinção, que será mais do que justa do meu ponto de vista. Muito bem, agradeço a sua disponibilidade em ter estado connosco neste Viana Ativa. Aqui ficou mais uma conversa em volta da retoma à atividade desportiva em Viana do Castelo. É um programa que está integrado também na candidatura de Viana do Castelo à Cidade Europeia do Desporto em 2023. Hoje estivemos à conversa com o professor Luís Paulo, do Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Nestas instalações municipais, estivemos aqui no pavilhão Mestre Luís Braga,
um pavilhão que tem todas as condições para que se possam praticar diversas modalidades desportivas.